Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão? Vamos continuar nosso tema de clínica, né? Nós estávamos falando sobre síndrome choque, né? Falamos na primeira parte da aula, né, sobre fisiopatogenia e hoje nós iremos falar sobre exame clínico, diagnóstico e, se der tempo, nós falaremos um pouquinho sobre tratamento também, tá? Então vamos ver relacionado a isso, né, o choque, o que nós temos que abordar com relação a eles. Bom, quando você recebe um paciente chocado, né, um paciente em estado de choque, logicamente sua anamnese ela vai ser o mais rápido possível, né? Enquanto você está intervendo, enquanto você está já trabalhando com o paciente, né, quer seja acessando uma via venosa para administração de fluidos, de medicações e assim por diante, né? Então, enquanto você está abordando o seu paciente, você está conversando com o proprietário deste animal, né? A fim de saber o que tem acontecido, o que aconteceu com esse animal. E, logicamente, sua anamnese ela vai ser mais curta e mais breve, né? Mais breve e mais objetiva, digamos assim, tá? Então, na sua anamnese, o que você vai abordar, né? O que é importante você conversar com o tutor deste animal? Se houve traumas, né? Se ele foi atropelado, levou uma pancada, brigou com outro animal, enfim. Se ele perdeu sangue, né? Se o proprietário viu que, de repente, após esse traumatismo, ele perdeu uma quantidade considerável de sangue ou não, tá? Se o animal apresenta vômito e diarreia, né? Lembra que o animal chocar porque ele está desidratado, né? Está perdendo líquidos pelo vômito e pela diarreia, tá? Perguntar se ele toma alguma medicação ou se ele teve contato, né? Se ele tomou alguma medicação recentemente, lembrando, né, do nosso choque anafilático, tá? E logicamente, há quanto tempo iniciaram esses sinais clínicos, tá? Então a sua anamnese ela tem que ser objetiva, ela tem que ser curta e ela tem que ser focada e voltada para o paciente, tá? Então isso que nós temos que abordar, né? Enquanto o animal já está na mesa e você já está trabalhando com ele, você já está conversando com o tutor deste animal, né? Perguntando o que tem acontecido com ele de uma forma muito mais rápida, logicamente. Não é aquela anamnese detalhada de uma hora que você vai fazer nessa situação. Lembrando que algumas situações, olha só, um choque por uma hemorragia aguda, né? Então vamos pensar que o animal foi atropelado, rompeu o baço e está sangrando, né? Está perdendo sangue dentro da cavidade abdominal, né? Então, uma hemorragia extremamente aguda, tá? E isso vai levar a um choque hipovolêmico, né? Esse choque hemorrágico, no caso, ele vai ser extremamente rápido, né? Se durar algumas horas, é muito ainda, né? Até levar o nosso paciente a óbito. Então, a evolução de um choque hemorrágico, ela é muito rápida, tá? Quando a gente fala de um choque séptico, né? Ou um choque hipovolêmico por um vômito, de uma diarreia, isso pode levar várias horas, né? Ou até alguns dias. Então, a história clínica que o paciente começou a apresentar os primeiros sinais alguns dias, 2, 3 dias atrás, e aí ele chega até vocês apresentando essas características clínicas do choque, né? E, logicamente, saber se o animal teve melhora ou piora com relação aos primeiros sinais clínicos, tá? Então, a gente tem que focar nisso. Um choque anafilático, um choque hemorrágico, ele é extremamente rápido, né? Já um choque hipovolêmico por um vômito, uma diarreia, ou até aquela piometra que não foi operada ainda, né? E o animal permanece com ela, isso vai evoluir para um choque séptico, só que isso demora aí pelo menos alguns dias. Então, isso a gente tem que ter em mente também quando a gente vai abordar o nosso paciente. No nosso exame físico, nós temos que dar prioridades, né? Temos que fazer este exame físico de uma forma sequencial, né? Então, nós vamos dar prioridade primeiro para o sistema respiratório, depois para o sistema cardiovascular, depois iremos avaliar fisicamente, né? Grandes órgãos, massas musculares e, por fim, avaliaremos o sistema nervoso do nosso paciente. Então, nós temos uma sequência a seguir. E a sequência é essa: respiratório, né, vias aéreas,
sistema cardiovascular, grandes órgãos, massa muscular e sistema nervoso. Lógico, essa é uma sequência que nós vamos utilizar para todos os casos emergenciais, tá? Vamos pensar naquele animal politraumatizado, mas que não apresenta choque. Então, a gente vai avaliar qualquer caso emergencial desta maneira. E, logicamente, um paciente que se apresenta para a gente em estado de choque, ele é um paciente emergencial, né? Então, a gente dará prioridade para essa sequência. Quando eu falo em vias respiratórias, né, então em vias aéreas, nós estamos avaliando função respiratória. Por quê? Nosso paciente é um paciente em estado de choque. Todo mundo já entende, já lembra a definição do estado de choque. Então, o que está faltando para o meu paciente? Oxigênio para os tecidos, né? Então, ele não tem uma distribuição de oxigênio tecidual. Então, eu tenho que avaliar para ver se essas vias aéreas estão intactas o suficiente para que eu possa fornecer oxigênio para o meu paciente, tá? Então, eu vou verificar frequência respiratória, vou verificar coloração de mucosa, né? Lembra que aquela mucosa cianótica significa que falta oxigenação tecidual, tá? E, logicamente, também vou verificar, olha só, a presença de líquido ou gás dentro da cavidade pleural, ou seja, dentro da cavidade torácica, o que no caso inviabilizaria, né, ou não permitiria que o pulmão se expandisse, né? Então, às vezes o nosso paciente tem um pneumotórax, ok? Ele tem um pneumotórax e não consegue expandir este pulmão. Não conseguindo expandir o pulmão, ele não consegue fazer trocas gasosas, tá? Então, avaliando via respiratória, nós estamos avaliando a oferta de oxigênio que esse paciente tem, ou avaliando se é possível, né? Se a oferta de oxigênio que eu vou dar para ele já vai ajudá-lo nessa situação emergencial. Então, ficar atento a isso, né? Olha só, essas primeiras situações para um paciente traumatizado, né? Se eu tenho obstrução de via aérea por coágulos, né? Por hemorragia, por secreções, consequentemente, não adianta eu colocar esse animal no oxigênio que não vai resolver nada, né? Logicamente, novamente, aqui, ó, os coágulos de lesões, fossa nasal, cavidade oral, que impossibilite ou que vai dificultar você a entubar este animal, né, fornecer oxigênio, ficar atento para aquelas feridas penetrantes lá no pulmão, onde eu tenho um pneumotórax, né, e dificulto, logicamente, a expansão deste pulmão, se há secreção ou não, se tem um trauma, uma lesão pulmonar, né, de parênquima pulmonar. Logicamente, novamente, se nosso paciente apresenta hemo ou pneumotórax, ou se ele tem até uma hernia diafragmática, né? Quando o diafragma se rompe e os órgãos da cavidade abdominal vão para a cavidade torácica. Então, ficando atento a estas situações, por exemplo, se eu tenho a secreção brônquica em excesso, eu posso dar oxigênio que foi para o meu animal, que não vai ser suficiente, né? Ou seja, não vai ocorrer trocas gasosas. A gente tem que limpar e tirar essa secreção primeiro, para depois fornecer oxigênio para o nosso animal, né? Então, a gente tem que ficar atento para ver as possibilidades do fornecimento de oxigênio. Lembra que é um paciente chocado, né? Então, se falta oxigênio, perfusão tecidual, está faltando oxigenação também. Então, nós devemos aumentar a oxigenação desse paciente, ok? Quando a gente fala em sistema cardiovascular, eu tenho que ficar atento com grandes vasos sanguíneos e ao coração. Então, eu vou observar frequência cardíaca, bolhas e presença ou não de arritmia, né? Se o meu paciente está em choque hipovolêmico, eu não consigo acessar um vaso sanguíneo, tá? Que já canulou e canula animal. Na hora que nós já tivermos um animal em estado de choque, você não consegue achar essa veia para canulá-la, né? Então, aí é necessário dissecar a veia, pegar um bisturi ou pegar a própria agulha, né? Cortar a pele deste animal e até chegar na veia e canular esta veia, tá? O ideal também no paciente que chega em estado de choque para a gente é a monitorização eletrocardiográfica, né? Para observar se tem ou não algum distúrbio de condução elétrica, tá? Então, quando a gente fala em sistema cardiovascular, vamos ficar atentos ao coração, tá? E aos grandes vasos sanguíneos.
Avaliando os grandes órgãos abdominais, né? Então, o exame do abdômen, ele serve para quê? Para verificar a presença de distensão, herniação, se tem ferida penetrante, se tem sensibilidade à dor. Logicamente, isso, por exemplo, estamos falando de um animal traumatizado, né? Aquele animal que chega, foi atropelado, está politraumatizado, né? Então, a gente avalia cavidade abdominal. Por exemplo, animal, que foi decorrente de um atropelamento, vamos sondá-lo, né? Para verificar se essa bexiga urinária não está rompida, ok? Vamos também observar ou tentar identificar se tem rompimento de grandes órgãos, como o baço, fígado ou rim. Se eu tiver rompimento desses órgãos, né, eu tenho uma perda muito grande e é uma perda aguda de sangue para dentro da cavidade abdominal, tá? E agora, olha só, rompeu o baço, por exemplo, está tendo um sangramento muito grande em cavidade abdominal. Como que eu vou descobrir ali, emergencialmente, rapidamente, no meu consultório, se o animal apresenta ou não hemorragia, né, intraabdominal? Fazendo isso daqui, ó, paracentese abdominal. O que que é isso? Eu pego uma agulha, perfuro cavidade abdominal, né, na linha alba e aspiro. Se vier sangue vivo, significa que eu tenho sangue livre dentro da cavidade abdominal, certo? Outra maneira também de se identificar se eu tenho uma hemorragia oculta, né, ou seja, aquela hemorragia intraabdominal, é através da temperatura do nosso animal, não é isso? Se eu estou perdendo sangue para dentro da cavidade abdominal, o que vai acontecer com a minha temperatura corpórea? Ela vai abaixar. Então, eu afiro a temperatura do animal agora, né? Ele chegou naquele estado de choque, todo agitado, todo nervoso, com dor, a temperatura está até que alta, né? 38, 39, quer dizer, dentro dos parâmetros normais, né? Então, vamos pensar que o animal chegou com 38 de temperatura para a gente, certo? E ele apresenta rompimento de baço, então está sangrando dentro do abdômen, né? Dentro da cavidade abdominal. Então, eu vou mensurar e vou monitorar essa temperatura de 5 em 5 minutos. Daqui 5 minutos ele está com 37 graus. Daqui 5 minutos ele está com, 36 graus. E essa temperatura começa a baixar. Significa que ele está perdendo líquido lá dentro da cavidade abdominal e uma cirurgia emergencial vai ser necessariamente ela precisa ser feita. Tá? Então, quando eu estou falando de grandes órgãos, logicamente, eu estou falando naquele animal traumatizado, né? Naquele animal que chegou traumatizado para vocês, vocês têm que fazer uma avaliação completa dele. Se o paciente apresenta vômito, diarreia, chega em estado de choque para vocês e não tem histórico de trauma, né? Não tem porquê a gente, por exemplo, sondar a bexiga dele, porque a gente sabe que esse animal não teve nenhum trauma aparente. Novamente, para os nossos pacientes traumatizados, né, é importante avaliar massa muscular. Por quê? Quando a gente bate a coxa no canto da mesa, né, como que fica a sua perna? Ela fica arroxeada, né? O que é esse roxo? Nada mais é do que um sangramento no interstício, né? Um sangramento muscular. Agora imaginem um animal que foi atropelado e todos os grupos musculares dele está com contusão, principalmente o animal pequeno, né, de pequeno porte. Então, todo o grupo muscular dele apresenta essa contusão, ou seja, apresenta esse sangramento. Então, aquele sangue, aquele líquido que era para estar dentro de vaso sanguíneo, agora está no tecido muscular. Consequentemente, o nosso paciente estará em choque também, tá? Um choque hipovolêmico, um choque hemorrágico e hipovolêmico, né? Porque aquele líquido, aquele sangue que era para estar lá dentro dos vasos sanguíneos, agora ele está presente em todos esses hematomas, né? O que é extremamente prejudicial para o nosso paciente, tá? E, logicamente, se eu tiver uma porta de entrada nesses grupos musculares, né? Um processo infeccioso, então o que vai acontecer? E isso pode evoluir para um choque séptico. Então, novamente, é importante avaliarmos grandes órgãos ou grandes massas musculares, né, para aqueles pacientes que foram politraumatizados, certo?
E quando a gente fala em avaliação do sistema nervoso, né, de um paciente politraumatizado, emergencial, né, ou no paciente chocado, né, nós estamos avaliando o quê? O grau de depressão desse sistema nervoso. Para quê? Para ver possibilidade anestésica, né? Lembra que o paciente pode ser um paciente politraumatizado, que necessite de uma cirurgia reparadora, né? Então, a gente vai avaliar o grau de depressão anestésica e o grau de depressão do sistema nervoso para ver a possibilidade de anestesia. Ou naquele animal com aquela piometra, né, com choque séptico. Vamos avaliar o grau de depressão do sistema nervoso para ver essas possibilidades anestésicas, tá? Simplesmente para isso. Então, de uma maneira geral, né, as manifestações clínicas de um paciente chocado tá aqui: hipotensão, taquicardia, taquipneia, né? A hipotensão porque falta líquido circulante, né? Nós já entendemos a fisiopatogenia dos nossos choques. Taquicardia e taquipneia, mecanismo de compensação por causa desse choque que o animal apresenta, né? Além disso, sinais de hipoperfusão periférica, como o TPC aumentado. Lembra, todo mundo entende o que é o TPC? E esse TPC maior que é um TPC aumentado, né? Mostrando que eu tenho hipoperfusão periférica. Logicamente, podemos também apresentar cianose, e o que determina a temperatura corpórea é a circulação do sangue, não é isso? Se eu não tenho circulação do sangue, consequentemente, nossas extremidades ficarão frias, né? Falta fluxo sanguíneo, logicamente as extremidades ficarão frias. Lembra que o sistema simpático ele vai agir para fazer essa redistribuição de fluxo sanguíneo da periferia para os órgãos mais vitais, né? Coração, sistema nervoso, sistema respiratório, né? Então, aqui são sinais de hipoperfusão periférica. Se eu não tenho fluxo sanguíneo, não tenho fluxo nos órgãos, não chega fluxo aos rins, logicamente o paciente apresenta oligúria. Se falta fluxo sanguíneo, nós já vimos que temos a produção de um substrato chamado de lactato. Temos acúmulo de CO2 no sangue, pH abaixo, entrando no quadro chamado de acidose metabólica. E se falta fluxo sanguíneo para os tecidos, também falta fluxo sanguíneo no tecido nervoso, logicamente o estado mental ele fica todo alterado, certo? Então aqui são as manifestações comuns ao paciente chocado. E aqui vamos falar os sinais clínicos relacionados a cada choque, tá? Temos algumas diferençazinhas. Então, quando a gente fala em choque hipovolêmico, logicamente, nosso paciente ou pode estar em taquicardia, ou se é um estágio mais avançado do choque, né? Logicamente, aí nós entramos em bradicardia. Pulso do animal fica aquele pulso fraco, né? Ou chamado filiforme, lembra que falta fluxo sanguíneo. Mucosas pálidas, TPC prolongado, né, maior que 2, 3 segundos, né, podendo chegar até 4 segundos. No paciente chocado, esse TPC é bem mais alto, né? As extremidades frias, como a gente falou, hipotermia, ele fica naquele estado de estupor, ou seja, no estado semicomatoso, apresenta oligúria, isso daqui a gente já entendeu, que eu conversei no slide passado. Mecanismo de compensação, taquipneia, né? Respira mais rapidamente para tentar aumentar a oferta de oxigênio. Logicamente, fraqueza, uma desidratação, lembrando que é um choque hipovolêmico, né? Então, essa desidratação tem que ser maior que 10%, maior que 10% até 12%, certo? E dependendo do que levou a esse choque hipovolêmico, certo? Nós temos extravasamento de líquido para a cavidade abdominal. Vamos pensar da seguinte maneira: nosso paciente está com diarreia, tá? Se ele está com diarreia, ele perde todos os nutrientes e proteínas. Nosso paciente também começa a apresentar hipoproteinemia, diminui pressão oncótica, extravasamento de líquido, pronto, nós temos uma distensão abdominal por causa do acúmulo de líquido livre, tá? Então, aqui alguns sinais clínicos do nosso choque hipovolêmico.
No choque séptico, né, ou naquele choque endotoxêmico, basicamente temos os mesmos sinais clínicos, tá? Com algumas diferenças. Vamos aqui, ó. Nosso paciente pode apresentar sangramento gastrointestinal e petequias, né? Todo mundo lembra o que é uma petequia, aqueles pontinhos avermelhados porque falta a plaqueta. E por que meu paciente pode sangrar, né, no trato digestório? Quando a gente tem um choque séptico, nós temos a ativação das nossas plaquetas. Então, nosso paciente entra no que nós chamamos de coagulação intravascular disseminada. Ele consome todos os constituintes relacionados à hemostasia, ou seja, todas as plaquetas são consumidas, por isso que ele apresenta petequias e por isso que ele pode apresentar sangramento gastrointestinal. Porém, o restante basicamente é igual, não é isso? Ó. No início, taquicardia, logicamente, depois isso vai evoluindo até entrar numa bradicardia, pulso fraco ou chamado de filiforme. Numa fase inicial, pensa assim, o animal apresenta uma piometra, né, ou seja, um processo infeccioso localizado grande. Na fase inicial, ele tem febre, né? Todo mundo sabe que a febre é causada por um agente, por causa de a presença de um agente contaminante, não é isso? Então, numa fase inicial, o paciente apresenta hipertermia, né? Logicamente, depois isso vai evoluindo para hipotermia e as extremidades frias, né? É um choque, então o paciente tem um TPC alto, estupor, tem aquela alteração respiratória, né? Uma dispneia, taquipneia, oligúria, a mesma história da distensão abdominal, e lembra que a desidratação também é grave, considerado. Aqui o paciente apresenta, ao invés de mucosas pálidas, apresenta congestão de mucosas. Por que ele apresenta congestão de mucosas? Quando nós temos um choque séptico, né, liberação de substâncias vasoativas, então ocorre uma vasodilatação generalizada na periferia, né? Por isso que as mucosas elas ficam bem avermelhadas, né? Bem congestas, mas isso não significa que tem muito fluxo sanguíneo, tá? Notem que até o TPC é prolongado. Isso é por causa desses mediadores químicos vasoativos que são liberados nesse choque séptico. Num choque anafilático, né? Então aqui, ó, essa sigla é para cão e essa sigla é para gatinho. Tá? Sinais clínicos comuns em cães e em gatos, tá? Então, tá aqui, agitação, diarreia, vômito, salivação, coceira, né, prurido, incoordenação, podemos ter hemorragia pulmonar. Lembra que no choque anafilático nós temos liberação de histamina, vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular, tá? Os edemas, né, de faringe, laringe e convulsão, coma e podendo levar até a morte. Então, lembra que no choque anafilático, a região afetada, ela fica toda edemaciada, né? Se for um choque, se for uma anafilaxia generalizada, isso vai estar ocorrendo em todo o corpo do nosso paciente, não é isso? Então, os sinais clínicos, basicamente, são esses. Lembrando que, além disso, nós temos os sinais clínicos do choque. Hipotensão, taquicardia, taquipneia e assim por diante. No choque cardiogênico, lembra que o problema está no coração. Ele não está bombeando este sangue corretamente. Alguns, logicamente, provavelmente é um paciente já conhecido seu, né, que você está tratando ele, e como queixa principal está aqui, ó, tosse, desmaio, cianose, cansaço fácil. Esses sinais clínicos nós vamos compreender na cardiologia, tá, pessoal? Então, nosso próximo tema, as próximas aulas, nós iremos abordar a cardiologia. Aí nós iremos explicar todos esses sinais clínicos. Mas, por enquanto, eu quero que vocês só entendam isso daí, tá? Com relação aos sinais do choque cardiogênico, está aqui palidez ou cianose de mucosa, TPC prolongado, pulso fraco, dispneia, fraqueza, aquele estado de estupor, né? As extremidades frias, hipotermia. Essa daqui, tosse, edema pulmonar e crepitação pulmonar, a cardiologia vai explicar isso para vocês, tá? Mas isso ocorre também por causa de uma falha no fluxo sanguíneo, tá? E, logicamente, eu também posso apresentar alterações cardíacas, né? Como arritmias
e até os sopros, né? Então, basicamente, pessoal, todos os sinais clínicos dos choques, eles são parecidos, não é isso? Com uma outra característica entre os tipos de choque. Então, nós já entendemos os sinais clínicos dos choques e agora vamos para o nosso diagnóstico, não é isso? Lembra que aquela anamnese mais curta e mais rápida, né, é necessária para tentar identificar a causa, o tempo de evolução, desde os primeiros sinais clínicos até o animal se apresentar para vocês, se foi administrada alguma medicação e se isso teve efeito benéfico ou não. Lembrando, pensando num choque anafilático, se houve uma transfusão sanguínea, não é isso? Se houve alguma transfusão sanguínea no passado, se eu fizer uma nova transfusão sanguínea, provavelmente esse animal apresentará um choque anafilático, tá? Então, a anamnese voltada, né, para o estado de choque, ela é bem curta. No nosso exame físico, né, ficar atento aos parâmetros vitais, temperatura retal, frequência cardíaca, frequência respiratória, TPC, pulso, coloração de mucosas e grau de hidratação. Ficar atento se o paciente apresenta oligúria ou anúria. Como que a gente vai fazer isso? Eu sei que meu animal tem uma produção urinária em torno de 2 ml por quilo por hora, certo? Então, eu tenho que mensurar quanto de urina ele produz durante 1 hora, tá? Se for necessário, sondar este animal e deixar este animal em circuito fechado, né? Ou seja, toda a urina que ele produzir vai ser armazenada dentro de um frasquinho de soro, tá? Observar a presença de diarreia e, logicamente, o nível de consciência, né? No momento inicial do choque, o animal fica excitado, fica agitado, liberação de adrenalina, redistribuição do fluxo sanguíneo, ele fica com esse estado de excitação. E depois isso vai evoluindo para depressão, estupor e um coma propriamente dito, certo? Então, ficar atento a esses estados. Não é porque o animal está agitado, excitado, que ele não está apresentando não está entrando em estado de choque, no caso. Com relação à avaliação laboratorial, nos primeiros momentos de um choque, principalmente um choque hemorrágico, né, pós-trauma, o hematócrito, todo mundo lembra o que é hematócrito, se não lembrem, procurem na patologia clínica que falou isso com vocês. O hematócrito vai estar normal ou até, normalmente ele pode estar normal, tá? Depois de 1, 2 horas que ele fica aumentado, tá? Observar se o animal tem, logicamente, hemorragia, né, um choque hemorrágico, ele também vai perder proteínas plasmáticas, né? E isso é prejudicial porque eu diminuo aquela pressão chamada de pressão oncótica. E se eu tiver uma gasometria extremamente importante, o que nós vamos observar? Concentração de CO2 alta, né? E de oxigênio baixa e de bicarbonato baixa também. Consequentemente, o pH sanguíneo ele estará mais baixo do que o normal, ou seja, ele estará ácido, o que também indicando, né, aquela acidose metabólica, que é extremamente prejudicial. Um pH abaixo de 7,2 já é inviável para a vida, né? Então, o paciente vai apresentar essa acidose metabólica. E com relação à avaliação laboratorial de outros órgãos, né, olha só, o fígado, por exemplo, logicamente, se eu tiver lesão hepática, as enzimas hepáticas vão se alterar. Se o nosso paciente não tem perfusão renal, valores de creatinina e valores de ureia também vão aumentar, né? Lógico, eu pego um animal com uma creatinina extremamente alta, não quer dizer que ele está em estado de choque, né? Mas o estado de choque, falta perfusão tecidual e vai fazer com que esses valores, esses marcadores laboratoriais, né, dos nossos órgãos, fígado, rim, eles vão se alterar também, tá? Então, isso ajuda a gente a acompanhar a evolução e a diagnosticar o nosso paciente também. Bom, nós já vimos, né, como proceder com o nosso paciente quando ele chega para a gente, quando ele é admitido na clínica. E agora vamos começar a falar sobre objetivos terapêuticos, tá? Eu não vou falar sobre tratamento na nossa aula de hoje, porque se começar o tratamento nós não iremos conseguir terminar, ok? Será uma aula muito longa e a gente não conseguirá aproveitar.
tá? Mas quando a gente fala de terapêutica, né, quais são os objetivos terapêuticos? Melhor, primeiro de tudo, melhorar, né, o volume circulante, né? Quer seja através de uma terapia de reposição, que a gente vai ver, na verdade vocês já conseguem responder isso, né? Cristalóide ou coloide, qual que é melhor e em qual situação nós vamos utilizá-los, não é isso? Para que, otimizando esse volume circulante, nós teremos uma pulsação firme, forte, né? Aquele pulso fraco, ele desaparece e entra agora um pulso forte. Para termos um turgor de pele normal, não é isso? E o objetivo é manter a pressão arterial média entre 6,5 e 7, ou 65 e 70. Lembra que isso é pressão arterial média, não é a máxima e nem a mínima, é a média das duas. Então, quando eu falo objetivos terapêuticos, é para melhorar o volume circulante. Como que a gente melhora? Ou utilizando drogas, não é isso? Ou que drogas que eu estou falando? Drogas que vão causar vasoconstrição, que vão aumentar a pressão arterial, né? Ou repondo esse líquido circulante, certo? Que normalmente vai ser o mais é o que a gente mais vai utilizar, né? Vamos otimizar o fluxo circulante, então, além de otimizar volume, nós vamos melhorar fluxo sanguíneo, tá? Para o paciente, para o TPC ficar menor que 2 segundos e para o nosso paciente ficar alerta e responsivo. Melhorando o volume circulante, otimizando, né, e melhorando o fluxo sanguíneo, nós melhoramos transporte de oxigênio e o consumo de oxigênio, né? Lembra que o oxigênio ele é transportado para as nossas células através do sangue, ou seja, através da nossa volemia. Se eu não tenho volemia, então, consequentemente, eu também não tenho transporte nem distribuição de oxigênio. E aí, a nossa pressão arterial de oxigênio tem que ficar para ficar maior que 70 milímetros de mercúrio e a pressão venosa de oxigênio maior que 35 milímetros. Pronto, então quer dizer que eu melhorei transporte de oxigênio, tá? Quando nós falamos em melhorar consumo de oxigênio, né, as mucosas elas voltam a ficar mais roseadas, né, aquelas mucosas mais rosinhas, tá? E logicamente para isso acontecer, o nosso hematócrito tem que ser maior do que 20%, ok? Então, eu melhorei volume, eu melhorei fluxo nos tecidos e eu, consequentemente, melhorei transporte e, obviamente, melhorei consumo de oxigênio. Então, aqueles sinais clínicos, como uma taquicardia e uma taquipneia, eles começam a desaparecer quando eu melhoro o transporte de oxigênio e quando eu melhoro o consumo de oxigênio lá nos meus tecidos, certo? Então, aqueles sinais clínicos que a gente conversou agora há pouco, eles começam a desaparecer. Ainda, né, em objetivos terapêuticos, então lembra que nós estamos falando do objetivo do tratamento, né? Meu objetivo é melhorar a pressão arterial, né, deixando a pressão arterial sistólica entre 100 e 160, né, e a pressão diastólica entre 50 e 100, tá? Lembra que na gente, né, 12 por 8 nada mais é do que 120 por 80, né? Então, uma pressão sistólica e uma pressão diastólica. E a média é entre 70 e 120, tá? Então, o objetivo do tratamento é melhorar pressão arterial. Melhorando a pressão arterial significa que você está melhorando tudo: volemia, distribuição de oxigênio e consumo de oxigênio lá nos tecidos, certo? Então, isso é o objetivo do nosso tratamento, tá? Outro objetivo do tratamento é melhorar a frequência cardíaca. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando nós repomos volemia, quando nós tiramos nosso paciente do estado de choque, o que acontece com ele? Aqueles sinais clínicos desaparecem, não é isso? Então, sinais clínicos como aumento de frequência cardíaca, né, essa taquicardia, ela vai desaparecer, logicamente. Então, o objetivo do tratamento também é esse. É fazer o quê? Melhorar a frequência cardíaca, fazer com que a frequência cardíaca fique entre 70 e 160 batimentos por minuto, certo? Bom,
O objetivo do nosso tratamento também é fazer o quê? Melhorar o débito cardíaco. Lembra que o nosso paciente ele vai estar em oligúria ou até apresentando o quê? Anúria, não é isso? Então, melhorando o fluxo tecidual, né, o fluxo sanguíneo renal, o que eu estou melhorando também? Melhorando o débito urinário. E aí o nosso débito tem que ficar dentro dos valores fisiológicos, ou seja, ele tem que produzir em torno de 1 a 2 ml de urina por quilo por hora. Então, um paciente de 10 quilos, ele vai produzir aí 20 ml de urina por hora, certo? Esse é o nosso objetivo, tá? Bom, a gente ainda não está falando como que vai fazer, né? Como que nós vamos proceder para melhorar esse débito urinário, mas vocês já sabem que é através de fluidoterapia, certo? Isso daí está tranquilo para a gente, que a gente ainda vai conversar, tá? O objetivo do nosso tratamento também é fazer uma antibiótico-terapia. Lembre que o nosso paciente pode estar em estado de choque séptico, não é isso? Então, eu vou precisar usar antimicrobianos. O ideal é fazer a cultura e o antibiograma, e a partir disso utilizar o antibiótico corretamente. Logicamente, no paciente chocado, inicialmente, isso é inviável. Então, o que nós vamos utilizar? Antibióticos de amplo espectro, tá? Como as cefalosporinas, ampicilina e até gentamicina, tá? Lógico, se for possível, você faz a cultura antibiograma, saindo esses resultados, ou você mantém ou você troca o antibiótico, tá? E lembra também que o objetivo é melhorar as concentrações de glicose, deixando dentro de valores fisiológicos. Lembra que glicose é energia para a célula. Se eu não tenho glicose, eu não tenho energia celular, tá? Como que nós vamos fazer isso? Utilizando a glicose a 5% e até também, se for necessário, utilizar a insulina. Logicamente, isso a gente vai conversar no tratamento, tá? Então, agora, nós só estamos falando dos objetivos, tá? O objetivo aqui, no caso da glicose, é manter a glicose dentro dos valores normais e fazer essa glicose ser utilizada pelas células. Como? Através de uma insulina exógena. Lógico, numa dose inferior à dose que é utilizada para animais que apresentam diabetes. Ok? Então, esses são os nossos objetivos, certo? Que é o que a gente vai conversar na nossa próxima aula. Tá? Na nossa próxima aula, nós iremos falar do tratamento em si. Mas creio que vocês já podem imaginar, né, já podem raciocinar da seguinte maneira. Se eu tenho hipovolemia, né, um tratamento que eu preciso é repor essa volemia, ou com cristalóide ou com coloide. E a gente teve uma aula específica sobre esses líquidos, né? E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima aula, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje é sobre isso. Façam as suas anotações e venham tirar as dúvidas comigo. Espero que tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço a todos, pessoal!